Pessoal, dando sequência então, tá? A nossa aula de redação. O que nós vamos trabalhar então? Primeira questão é a prova de redação do Enem, tá? Como é que ela aparece? Vocês sabem, né, que ela possui, textos motivadores, é dada uma voz de comando e há toda uma relação entre voz de comando, textos motivadores e as instruções das provas, tá? Vamos dar também uma atenção para as provas dos demais vestibulares, né? As particulares, como eles trabalham e seus afins, certo? Pessoal, como já dito, as competências exigidas na prova, tá? Que são 5. Certo? E por que a gente precisa ter esse conhecimento, pessoal? Usando bem uma linguagem formal com vocês. Eu preciso conhecer as competências para saber o que eu não vou errar na prova. Certo? Para saber, então, se a prova me exige, então, que eu tenho que mostrar na competência 2, tá? Situando exemplo com vocês. Se a prova, lá na competência 2, ela me exige várias áreas do conhecimento, então eu não posso só apresentar uma citação. Eu preciso mostrar mais coisas. Se a prova me exige na competência número 1 uma linguagem padrão, eu tenho que cuidar que desvios gramaticais não podem ocorrer, que existe uma certa linguagem que eu vou estruturar o meu texto. E ali já vem também, pessoal, na sequência, o que a gente vai trabalhar, que é a linguagem do texto, né? Nós usamos a linguagem o tempo todo, seja para comunicação, seja para leitura, seja um sinal, uma piscada, um piscar de olhares, né? Mas uma redação não pode conter a mesma linguagem com o que eu mando um WhatsApp para o colega, com o que eu mando um bilhete, com o que eu deixo um recado para a mãe e o pai em casa, certo? Então, toda essa questão da linguagem, e a questão da linguagem a gente tem que cuidar pelo seguinte, nós não podemos usar uma linguagem informal e também nós não podemos usar uma linguagem muito padrão, certo? Porque também tende a nos comprometer no texto. A gente ainda tem que ter uma questão, pessoal, que a banca, né? Na verdade, ninguém possui a responsabilidade de ser um dicionário ambulante, de dominar de ter conhecimento de todas as palavras do dicionário, certo? Então, ao mesmo tempo, a gente vai tomar esse cuidado com a linguagem, né? Às vezes, uma linguagem simples, ela se encaixa naquele ditado, o menos é mais, certo? Então, esse cuidado também nós vamos ter. Pessoal, nós vamos trabalhar muito a questão do texto dissertativo, argumentativo e sua estrutura. Vocês vão perceber que todo o nosso trabalho vai girar em torno do texto. Qual? Dissertativo, argumentativo. Tá? Que vocês já é sabido por todos que esse texto, né, dissertativo argumentativo, ele tem uma característica que é a defesa de um único ponto de vista. E que esse ponto de vista, ele precisa ser sustentado e muito bem sustentado por meio de argumentos, estratégias argumentativas. Por isso aquela questão que o professor já disse anteriormente, é preciso estudar a disciplina de redação. É preciso estudar a questão de leitura, a questão de informação. Por quê? Porque tudo isso pode virar uma excelente estratégia argumentativa lá para a tua prova de redação, certo? Pessoal, o tema da prova de redação e atualidades, certo? Pessoal, o tema da prova de redação, a gente sempre vai trabalhar atualidades, né? E atualidades que estejam relacionadas ao tema, né? O tema da prova de redação, ele já tem uma particularidade, que é um problema. Então, a gente sempre vai analisar isso. O tema, pessoal, a gente tem que cuidar que existe a questão de subtema, certo? O tema, ele nunca vem uma palavra só, certo? Vocês nunca vão encontrar um tema que seja, por exemplo, a palavra só lixo, né? Então, vai ser ou a questão lixo e sociedade de consumo, soluções que podem ser utilizadas com excesso de lixo no mundo, né? No Brasil, geralmente, né? O tema geralmente tem essa delimitação da sociedade brasileira,
mas também tivemos no caso de 2018 em que não foi, né? Então, assim, ó, essas atualidades, pessoal, serão muito bem trabalhadas. Por quê? Porque vocês vão perceber que no tema o professor vai sempre disponibilizar muitas citações, muitas contextualizações que vocês vão poder trazer para as redações de vocês, certo? E às vezes são essas atualidades aqui que a gente tem observado que salva muito a vida dos candidatos, dos nossos alunos, tá? De lembrar uma citação que foi trabalhada, de lembrar de uma alusão histórica que o professor trouxe, né? E essa questão da atualidades, pessoal, aqui também eu abro espaço para mostrar a importância das demais disciplinas na construção do texto, certo? Eu sempre costumo dizer para os alunos que o professor de história, o professor de geografia, o professor de literatura, o professor de português também são responsáveis pela construção dos textos de vocês, porque tudo isso acaba fazendo com que vocês possam trazer esses elementos que de fato enriquecem as redações e que vocês irão observar comigo que as redações nota máxima, hoje no Enem, elas apresentam, certo? Pessoal, análise de redações nota máxima, tá? De redação nota 1000, tudo que nós iremos trabalhar, certo? Tudo que nós iremos trabalhar está dentro de redações nota máxima, tá? Então, qualquer conteúdo que nós iremos trabalhar, o professor sempre vai comprovar isso para vocês por meio de redações que tiraram o 1000, tá? A produção textual em sala de aula, né, pessoal? Espero que quando nós voltarmos, isso também é um recurso que a gente faz, é medir o tempo com a escrita. Isso agora, né, pessoal, eu confesso que nesse primeiro momento a gente não tem como fazer, porque nós estamos em nossas casas, né? Nós estamos vivendo essa situação, mas esperamos, né, que logo a gente volte, e isso também nós iremos trabalhar a questão da escrita orientada, certo? Que é o tempo que a gente precisa ter em produzir uma redação, certo? Então, pessoal, é preciso, então, todo esse estudo, todo esse comprometimento para que a gente consiga, então, ter uma boa redação, certo? Então, vocês também aqui, pessoal, toda semana eu irei combinar com vocês uma data, tá? Eu disponibilizarei um tema a vocês, disponibilizarei uma data em que vocês me enviarão as redações de vocês, disponibilizarei um e-mail, certo? Para a gente já ter essa questão, essa familiaridade com o texto, né? De produção, de produzir. Mesmo que seja uma redação digital, né, que vocês irão produzir, mas já termos, então, essa questão da estrutura, essa questão da disciplina de redação, porque a disciplina de redação, ela tem, né, a questão do texto. A gente precisa ver o texto, a gente precisa produzir um texto, pelo menos tentar colocar as ideias no papel, certo? Bom, pessoal, então aqui também a gente vai comentar um pouquinho sobre a prova, né, de redação do ano passado, que foi uma prova assim que chamou muito a atenção de muitos, né? Confessando com vocês, foi um tema que para vários professores, para candidatos, foi um tema muito inesperado, mas também não foi um tema que era difícil de escrever. Ela não tinha uma voz de comando tão rebuscada, né, quanto a do ano de 2018, né? Que foi, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Então vocês já podem perceber de imediato que todo o tema, de uma certa forma, ele vai muitas vezes priorizar um âmbito temático ou até mesmo uma disciplina, certo? Se nós pararmos para pensar aqui,
O ano retrasado, né, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nós tivemos um tema que priorizou muito a questão da tecnologia, a questão do meio social de pessoas, né, que cada vez... E a tecnologia, né, pessoal, ela está presente o tempo todo na nossa vida, certo? Se nós pensarmos quando o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil, nós tivemos um tema mais voltado para a área do social, da sociologia, uma camada social sendo prejudicada. Assim também se deu, né, por violência, a persistência e violência contra a mulher na sociedade brasileira também. Tivemos também, se nós pensarmos até no ensino religioso, né, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E o ano passado nós tivemos a disciplina a disciplina de cultura, que foi o acesso ao cinema no Brasil, certo? Então, é um tema que está relacionado ao meio cultural. A gente vê o Brasil hoje. Será que nós, enquanto sociedade brasileira, a gente tem essa valorização, esse estímulo ao meio cultural? Né? E esses questionamentos que a gente faz já nos servem ideias para trazermos para nossa redação, né? E vocês vão ver o seguinte, ó, que quando a gente começar a analisar redações nota máxima, né, sobre esse tema, muitos candidatos apresentaram as seguintes ideias, né? Primeiro, a desigualdade social. Será que muitos têm acesso ao cinema? Têm condições de frequentar um cinema? A renda permite isso? Outra questão também da questão da estrutura das cidades. A gente vê cidades, né, que possuem amplas salas de cinemas muito sofisticadas, Santa Maria, Porto Alegre, e a gente vê cidades que não, né, como o pessoal do interior, cidades como, por exemplo, Alegrete, o ano passado, ou esse ano em janeiro, que foi, né, aberto uma sala de cinema, né? Então a gente pode pensar assim, olha, nem todas as cidades têm acesso a isso, né? Podemos pensar também que cabe ao governo auxiliar essa questão, fazer alguma coisa. Também temos uma questão cultural, que existem pessoas que, devido à tecnologia, não optam por ir ao cinema. Não são estimulados desde cedo a frequentar um cinema, né? A escola, ela mostra essa questão do cinema, porque o cinema, né, ele tem uma participação cultural muito forte na construção do indivíduo, né? A gente não se dá conta, mas desde criança, né? Quando a gente, por exemplo, ia ao cinema, alguns de vocês, eu ia, por exemplo, né, ver o filme de Superman, Power Rangers, né, enquanto criança. Mas olha o que é um super-herói para a construção da mentalidade de uma criança, né? Ele age sempre correto, ele é justo, ele é amigo dos demais, ele se preocupa com a cidade, com o meio, com o mundo, né? E isso, sem a gente se dar conta, já acaba trazendo na construção do subconsciente de uma criança, certo? Então, olha a importância que, de uma certa forma, tem o cinema, tá? Então, todas essas questões de análise temáticas, nós vamos também, então, dar sequência, que vai servir também como estudo para a nossa disciplina, certo, pessoal?